Começou a segunda temporada de Mandaloriano e, meu Deus, cara, eu ainda não me recuperei, cara. Que coisa linda! Bora pra abertura. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Eu sou o Alex Fury e a gente tá aqui para falar de Mandaloriano, segunda temporada, que começou hoje, dia 30, um dia antes do Halloween. Cara, é assim, é uma expectativa muito grande. Eu já fiz inclusive um vídeo de aquecimento que, inclusive, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês poderem ver quem são os personagens, como que tá mais ou menos o enredo dessa nova fase do Mandaloriano. Deixei tudo isso nesse vídeo aqui para vocês poderem assistir, beleza? E cara, valeu muito a pena esperar esse tempo todo por o caçador de recompensas mais icônico do universo Star Wars. E, claro, a direção do primeiro episódio tá impecável e está trazendo uma série de elementos que compõem justamente a parte canônica de Star Wars e lembra bastante coisa com relação a Retorno de Jedi e outros elementos de Uma Nova Esperança. Mas antes de eu chegar em todos esses detalhes que eu vou garantir para vocês que vocês vão adorar em saber, vamos fazer aquela forcinha aí pro canal e aproveita para colocar a sua inscrição aqui. Clique no sininho para ativar as notificações, beleza? Dá um pulinho aqui nas nossas redes sociais para conhecer um pouquinho desse trabalho que a gente sempre faz antes de trazer aqui para vocês. E não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força aqui no canal. Então, sem muito papo, bora para Mandaloriano, segunda temporada, primeiro episódio. A gente já começa o episódio fazendo um flashback, claro, do que foram os eventos da primeira temporada, né? Então a gente tem lá a cena do Moff Gideon saindo com o sabre negro, cortando a fuselagem do TIE Fighter. A gente tem as grandes batalhas do Mandaloriano, principalmente a última, que foi quando todos os refugiados mandalorianos se juntaram ao Din Djarin e numa batalha épica que, olha, essa foi uma pintura para a primeira temporada, que justamente garantiu que o Din Djarin conseguisse fugir, né? E conseguir manter aí a guarda do pequeno Yoda, que continua ao lado dele nas aventuras aí pela galáxia. E de cara eles vão para Tatooine. Cara, não podia começar a série de uma forma mais clássica do que colocando todo mundo em Tatooine, justamente o planeta onde toda a saga Star Wars começou, trazendo lá as origens do Luke Skywalker e, enfim, todos aqueles personagens que iconizaram os primeiros passos dessa saga que já está aí há mais de 40 anos. E, cara, eu vou falar para vocês, eu adorei, porque eles conseguiram trazer alguns detalhes que ficaram pelo caminho e justamente não deram as respostas que, para quem assiste o filme pela primeira vez, fica com a dúvida. Justamente um elemento que eu particularmente fiquei muito curioso, que foi o Povo de Areia. Vocês se lembram, para quem assistiu, claro, o Star Wars Uma Nova Esperança, o primeiro filme, tem aquele momento em que o Luke Skywalker vai atrás, né, do Ben Kenobi, lá pelos desertos de Tatooine, andando inclusive com o seu... É bem eu sempre me esqueço o nome daquela nave que eles utilizam para viajar nos desertos. É tipo um speeder, né? Um carro que flutua. Ele vai até o Ben Kenobi e, chegando lá, ele é atacado por essas criaturas, né? O Povo de Areia, que eles meio que... Parece que eles têm um urro de mula, né? É engraçado até a forma como eles expressam isso, né? E legal que a gente entende um pouco da cultura desses caras, né? O Mandaloriano, inclusive, ele é um poliglota das galáxias, né? Porque coisa que nunca se imaginava dentro desse universo era se comunicar diretamente com um desses povos que sempre foram apontados nos filmes de uma forma bem sorrateira, coadjuvante, era só para preencher tela.
E dessa vez a gente entrou dentro do contexto cultural desses caras. Então a gente sabe como eles andam, como que eles falam. Aliás, eles têm uma linguagem lá que lembra bastante Libras, né? Eles têm uma linguagem de sinais lá, muito gesticulada. E o Din Djarin fala muito bem essa língua aí com eles, né? Muito bacana eles colocarem, inclusive, o Mandaloriano, ele é o maestro dessas, ele que orquestra justamente esses detalhes, né, sobre a cultura, porque ele fala que eles agem de tal forma, que eles têm uma linguagem diferenciada. Há anos eles estão no deserto lá, eles conhecem tudo do que tem ali, então a gente tem que respeitar, porque eles trazem uma cultura de vida ali daquele ambiente, né? E eles são nômades, né? Você vê que eles, aliás, nesse episódio a gente vê melhor os bantas, né? Que são as criaturas que eles andam, né? Como se fossem mamutes misturado com búfalo. É uma criatura assim bem bacana, inclusive. É uma vaca gigante com chifres. Bem bacana os bantas, né? Porque no Star Wars eles usavam animais de verdade com uma manta coberta, né? Fazendo toda a parte extraterrestre da criatura. Mas no episódio aqui, com o CGI, eles conseguiram dar todos os aspectos originais da criatura sem nenhum tipo de artifício. Achei muito bacana isso daí também. Legal no começo do episódio que o Din Djarin, ele tá justamente buscando, né, saber para onde foram os conterrâneos dele, né, depois de todo aquele evento no último episódio da primeira temporada. E ali ele vai para Tatooine, obviamente, e ele chegando lá, ele vai tipo numa espécie de um bar para conversar com um cara que justamente poderia dizer para ele onde ele poderia encontrar os Mandalorianos que se refugiaram. E que o objetivo dele, além de tudo, não só encontrar os colegas, mas também entregar esta criança, que no caso é o Baby Yoda, para quem é de direito, que seria o povo do Yoda. O cara que atende ele é como se fosse um ciclope, não me lembro agora o nome do personagem. E claro, né? Um elemento. Esse episódio, cara, é por isso que eu falo, é muita referência. É Retorno Jedi de verdade. Enquanto eles estão lá conversando e tudo mais, tá rolando uma luta, um MMA de morte ali. Que é com justamente aquelas duas criaturas que o Jabba usava como guarda no território dele lá, né, no castelo dele. Eles lembram bastante um javali, mas são verdes, né? E eles usavam sempre uma espécie de besta, não é uma besta, mas é como se fosse um machado, né? Lembra o Stormbreaker do Thor, né? Lembra bastante o Stormbreaker. E eles lutam pancadaria pesada mesmo, né? E é como se fosse a arena grega, vive, morre, é bem assim. E a galera lá na pilha. E ele vai falar com esse cara justamente para encontrar pistas de como chegar nos outros Mandalorianos. E nesse momento, claro, ele é traído, o Din Djarin é traído, e é mais uma vez que a gente comprova a habilidade de luta que os Mandalorianos têm. Todo mundo sai, né? Porque o cara, inclusive, mata o competidor dele lá, assim, a sangue frio, e todos os capangas dele cercam o Mandaloriano. Nessa hora, cara, você vê a habilidade de luta, e é bonitinho, porque o Yoda, na hora que o Yoda tá ali tipo olhando, né? A câmera dá um close bem aqui no braço do Din Djarin e a gente vê ativando todas aquelas... Cara, eu não lembro o nome, mas a líder mandaloriana fez essa arma para ele na temporada anterior, que ela solta uma espécie de mini mísseis, mini balas que são teleguiadas, que vão direto nos oponentes, cara. E os caras ele falou assim: eu vou deixar vocês saírem agora antes que eu mate todo mundo. O que vocês preferem? E eles deram risada do Mandaloriano. Pra quê, cara? Ele ativou aquilo, mas catou todo mundo, não sobrou ninguém. E o legal é a habilidade de luta e os elementos do figurino do Mandaloriano em ação para um momento de combate. Não só o Metal Beskar serve para poder rebater rebater tiro de blaster ou então um sabre de luz. Mas o Beskar serve também para dar cabeçada. Porra, cara, é legal ele... Cara, vários caras querendo pegar o Din e ele deu cabeçada com o capacete de Mandaloriano para deixar o cara com uma concussão para nunca mais se levantar. E legal ele usar esses elementos todos, cara. Ele tem uma agilidade com luta. O dublê
do Pedro Pascal tá de parabéns, cara. Porque o Pedro Pascal não vai ter a mãe de fazer isso aí. Mas olha, tá de parabéns o dublê que tá fazendo essa parte aí do Mandaloriano. E claro, né, tem aqueles momentos que são bem típicos, né, de tortura e tal. Aliás, tem uma cena depois dessa luta, o Din Djarin vai atrás do cara que colocou os capangas dele, o tal do Ciclope lá, que eu não vou me lembrar o nome dele, e utiliza um daqueles dardos que tem nos gadgets dele aqui, pega ele com um arpão, vem trazendo o cara, joga por cima de um poste, deixa o cara pendurado ali e tortura o cara para querer saber onde ele pode ir para ir atrás dos Mandalorianos. Eu disse que esse cara tava em Tatooine, mas não é Tatooine não, é um outro lugar. E é só ali falando que ele consegue o local certo para poder ir atrás dos seus conterrâneos. E ele deixa o cara pendurado, lembrando bastante o estilo Batman de agir, cara. De pegar os bandidos e torturar os caras no prédio, de cabeça para baixo, com risco de cair. Muito legal esse equilíbrio visual, né? Até fazendo reverência com essa questão dos comics, dos super-heróis que a gente conhece aí mais popularmente. E ainda em Tatooine, né? A gente conhece o xerife Cobb Vanth, que é interpretado pelo Timothy Olyphant, né? Tá muito bacana, aliás, quando ele chega, galera, é bem bacana porque ele já chega com a roupa do Boba Fett. O Boba Fett, para quem não conhece ou para quem não se lembra, o Boba Fett era um Mandaloriano que inclusive perseguiu o Luke Skywalker por muitos e muitos episódios, inclusive perseguiu mais ainda o Han Solo, que inclusive o próprio Boba Fett, num momento de traição, colocou ele cercado pelas tropas do Darth Vader e congelou o Han Solo em carbonite. Legal a gente ver essas coisas que remetem, como eu estou falando, inclusive, vou falando do cara, mas você vai lembrando de onde é, quem que faz parte. Esse episódio, ele tem essa característica sim, não que os outros dos outros episódios da primeira temporada não tenham tido essa característica, mas esse veio recheado de elementos que te colocam nos filmes de Star Wars que ficaram para trás. Uma Nova Esperança com o Povo de Areia e o Retorno de Jedi com a armadura verde, toda craquelada, carcomida, né, gasta do Mandaloriano Boba Fett, que inclusive foi um Mandaloriano que nunca tirou o capacete, né? Muito legal a gente ver esses elementos, né? E o Timothy Olyphant, ele realmente, ele é um xerife na cidade, esse é o papel dele. E ele tá ali justamente para isso. Só que, a princípio, quando você vê o cara pela primeira vez, você já acha que ele é um vilão. Ele já chega folgado, tal, meio que levando uma com o Mandaloriano, mas ali, o Mandaloriano, dentro dos conceitos da cultura dele, já intima o cara e fala assim, você vai ter que tirar essa armadura. Por que eu vou tirar? Porque isso não te pertence e você usar isso daí, você vai contra toda a regra aqui dos Mandalorianos. E eu vim aqui justamente para achar um e você me faz isso daí, né? E ali, cara, eles estão prontos para fazer uma daquelas famosas cenas de faroeste. Fica um encarando o outro, já com os blasters para sacar e dar tiro. E eis que eles são surpreendidos por um terremoto. E ali todas as pessoas que estão no vilarejo e tudo mais vão se esconder, né, para um determinado canto. E ali eles vêm passando, lembrando bastante inclusive o trailer de Duna, quando o verme de areia vem por baixo assim. Então realmente tem uma criatura que vem aterrorizando eles ali há muito tempo, e ela passa justamente, e lá no finalzinho, como se fosse uma cidade do Velho Oeste, só que no estilo Star Wars, essa criatura passa, né, como se a areia fosse um oceano, né, ela passa assim, se rastejando por baixo da terra, por parte da areia, com muita tranquilidade, e lá na frente tem um banta tomando água, e ela sai, uma boca gigante, e devora o banta num bote só, como se fosse uma... Como é que eu vou comparar a criatura? Uma grande serpente, né? Tanto que esse aspecto de serpente, só que não com dentes tão afiados e compridos como de uma serpente original, eles nomearam a criatura como um dragão. E realmente, se você olhar bem, o conceito visual lembra bastante umas guelras aqui, umas coisas, lembra bastante um dragão. E a missão do Mandaloriano nesse episódio é não só encontrar os conterrâneos dele, mas também continuar protegendo o Baby Yoda e, além de tudo,
reencontrar os seus conterrâneos. Só que, para isso, como sempre, o Mandaloriano ele tem um código de honra, e para que ele tenha devolvido a armadura, o xerife fala assim: olha, eu que cuido dessa cidade, mas então, para a gente poder chegar num acordo, para você conseguir essa armadura de volta, vamos fazer assim: você me ajuda a matar essa criatura e eu depois eu devolvo a armadura para você. Aí ele: não, beleza, é um trato bem feito. E eles toparam, e é nessas horas que a gente vê o relacionamento do Din Djarin com o povo de areia e tudo mais. Legal demais a gente ver as speeder bikes, e tem um detalhe muito curioso que o Jon Favreau, ele é um, cara, ele é um gênio, cara. Ele consegue fazer carinho na gente que é fã de Star Wars. Na hora que as speeder bikes estão no deserto, indo lá, que é o Mandaloriano junto com o Cobb Vanth, os dois estão indo até o local lá para poder, inclusive, saber onde é que a criatura mora. E a speeder bike que o Cobb Vanth está usando, para quem assistiu a Ameaça Fantasma, o primeiro filme de Star Wars, pô, Alexandre, mas quem que é primeiro? A Uma Nova Esperança ou é Ameaça Fantasma? Bom, vocês sabem que Star Wars começou de trás para frente, porém, o primeiro filme que conta a origem de Darth Vader, que inclusive nem era Darth Vader ainda, ele era o Anakin Skywalker, pequenininho, garotinho, exatamente, e ele era um escravo, né, de senhores que tinham comércio ali em Tatooine, e ele e a mãe dele, sendo escravos, eles eram obrigados a participar de corridas de velocidade que eles promoviam lá. E a nave o Anakin usava, que ele próprio inclusive consertava, tinham duas turbinas, turbina de jato, assim, né? E ali, se você fazer uma comparação dessa nave junto com o speeder bike do Cobb Vanth, é exatamente o mesmo aparelho, só que com uma turbina a menos, né? E, cara, pra você que assistiu Star Wars, ver aquilo, você fala: cara, que carinho é você ter essas referências visuais sendo colocadas ali. Não, é simplesmente demais, galera. É demais. O Jon Favreau foi muito cuidadoso. Olha, tá de parabéns a forma como ele colocou esses elementos visuais. Claro, né, durante a aventura eles conseguem fazer algo que valorizou mais ainda a presença do povo de areia, que é fazer com que eles interajam com outras pessoas e que criem uma aliança, coisa diferente do que a gente viu lá em Uma Nova Esperança lá na frente, um povo primitivo, violento, né, que aparentemente instintivo, eles não tinham nada assim que pudesse se classificar como uma possibilidade de conviver em sociedade, e nesse momento a gente vê essa proximidade entre eles e os vilarejos da cidade em questão do episódio. Esse é um daqueles episódios recheados de pinturas. E eu vou colocar uma aqui que, se eu fechasse os comentários sem falar dela, seria um absurdo, um sacrilégio. E eu estou me referindo à batalha contra o dragão que aterrorizou o vilarejo do xerife Cobb Vanth. Cara, é tudo muito articulado. Você percebe como o Mandaloriano consegue movimentar os dois lados, tanto os vilarejos quanto o povo de areia, fazendo uma união, todos eles naquela batalha, todos contra a criatura, juntos, né? Interagindo, muito bacana a gente ver o que ele consegue fazer ali. E claro, tem uma cena lá que não deu mais jeito, ninguém estava conseguindo atingir a criatura, porque é um colosso, um monstro colossal, e eles vão voando com aquelas mochilas jato deles, tanto ele quanto o Cobb Vanth, que está usando a roupa, a armadura, né, do Boba Fett. Cara, é lindo, cara. Eles atirando. Que, cara, é lindo demais, porque a criatura, ela escava, ela sai pela montanha, e é tudo cinematográfico, cara. É uma escala, assim, que para uma série não dá pra conceber. Poxa vida, você vê que é uma questão de orçamento, cara. Tem muita coisa muito bem feita ali. É como se eu estivesse vendo um trecho de um filme de Star Wars, efetivamente. E ali eles deixam esses elementos bem marcantes, e
o Mandaloriano, cara, no final ele vê que não tá dando jeito, ele viu um Banta que tá ali repleto de explosivos no corpo dele, e ele fala, atrai a criatura pra cá. E ele faz a criatura vir até eles, inclusive ele ativa o jato do Cobb Vanth para manter ele longe e evitar que ele fique ferido, e ele se coloca para o sacrifício. A criatura, numa única bocada, pega ele e o Banta, numa bocada só que todo repleto de bombas, né? E aí vem um elemento que foi apresentado logo no primeiro episódio da primeira temporada. O Mandaloriano foi caçar um dos seus alvos lá, e no retorno até a Razor Crest, eles estão numa superfície de gelo e uma criatura sai de baixo ali, como se fosse uma grande foca, né? E dá uma bocada na nave do Mandaloriano, no trem de pouso. E ele usa aquela espingarda para justamente dar uma descarga de eletricidade muito específica daquela arma. E ele faz a mesma coisa com o dragão, só que de dentro. Quando ele é engolido, ele tá lá com o detonador de todas as ogivazinhas que estão ali no Banta. O criatura engole o Banta e ele junto, e ele, para fazer com que a criatura abra a boca, ele espeta aquela eletricidade dentro, e ele, desesperado, a criatura abre a boca, ele sai voando dali, e putz, cara, é lindo demais essa cena, cara. Uma pintura, um carinho, um respeito tremendo pro fã de Star Wars. Ó, galera, se eu tiver que dar uma nota para esse episódio, seguramente eu dou 10 categoricamente, porque, olha, que cuidado que eles tiveram em reunir tanta coisa importante que faz parte deste universo para poder fazer essa belíssima introdução de Mandaloriano segunda temporada. Olha, eu tô para ver outra série que tenha tamanho cuidado em respeitar, exatamente essa palavra, respeitar o fã de Star Wars como está sendo em Mandaloriano. Que estreia espetacular! Vocês assistiram a primeira temporada? Já começaram a assistir a segunda temporada? Coloca aí nos comentários, porque ó, Mandaloriano, meus amigos, vai dar o que falar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, não esqueça de curtir, de assinar o canal, de clicar no like e, enfim, deixa aí o seu comentário, porque Mandaloriano, meu amigo, vai dar o que falar. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!